Vamos lá. Aproveitar, vamos continuar com o nosso shiur, estamos no capítulo 9, estamos na página 141 do livro Munat Habefi, volume 2. Então, vamos dar continuidade. Seja qual for a situação que esteja enfrentando, a pessoa não deve se preocupar e perder a esperança. Que na realidade isso muitas vezes acontece. Ok? Na verdade, está escrito inclusive que em relação às situações difíceis, dizem nossos sábios, afilo cherev chadam munachat atzavaro shel adam, al imna et atzmo min alachamim. Que a pessoa, mesmo que tenha enfrentando uma espada bem afiada, certo, no pescoço, que ele não, como chama? Deixe de pedir misericórdia. Não deixa de pedir por misericórdia, já que na prática não desespere, não desista. Que é o que estamos vendo aqui, essa é a ideia. Por quê? Pois chegará o dia em breve, como diz o navio profeta Ishayahu, Bilá, que Deus então exterminará o anjo da morte para sempre e apagará a lágrima de todos os rostos. Então, vai chegar o dia que simplesmente não haverá mais, do mesmo jeito que não vai ter Yetzerará, não vai ter o anjo da morte, não vai ter nada, mas vai chegar. Na prática, é isso que vai acontecer. Vamos estar melhor ainda que no Gan Eden. Ok? Então, sobre isso, pergunta o Rav Galinsky, se Hashem vai acabar com a morte, não teremos mais lutos. Certo? E automaticamente não haverá mais lágrimas. Fala. Nem da alegria. Tristeza, sim. Lágrimas de tristeza. Óbvio. Então, por que o Passuk reforça que toda lágrima vai ser apagada de todas as faces? Não é algo óbvio? A pergunta que ele faz. Você chora por quê? Ou às vezes porque quem não chora não mama. Temos um vício, certo? Já como bom argentino, isso está no tango. Será que essa lágrima apagada não é o terrear também? Porque por quem você chorou vai voltar, então é como se uma lágrima que você apaga. Depende de quem voltar, talvez chore aí. Talvez também se fala que não chora. É? Que não chora. Cambalate. O que não chora não mama, porque não fala é um filho. Então, então, na prática, por que diz que Deus vai ainda, já me falou, ou seja, se vai me tirar a causa, é óbvio que vai tirar a consequência. Então, para que Passuk menciona isto? Então, ele próprio, perdão, ele próprio responde, e o próprio Rabino Galinsky, essas lágrimas são daqueles que ganham seu sustento na Hebra Kadishah. Diz, na prática, tem aqueles que na prática se dedicam a isso. Então, e eles vão perder sua parnassá. Quando o Mashiach chegar, quem vai ser o único que vai ficar desempregado? A Guimarães diz que até o médico vai ter função. Você vai no médico para quê? Para conferir que está tudo certo. Sabe o cara que faz check-up todo ano, Baruch Hashem, e ele confere que está com saúde, que está tudo bem? Você vai fazer check-up para quê? Para conferir que está tudo bem. Por que essa pergunta está feita? Porque, inclusive, está escrito que quando o Mashiach chegar, o mundo continua normalmente. Então, se Deus vai tirar a morte da face da terra, etc., então o que vão fazer os médicos? Está claro. Agora, e os coveiros? Entendeu? Então, mesmo assim, que eles vão perder a parnassá. Certo? Então, da mesma maneira, diz, eles... Só as lágrimas, não são as lágrimas. Antes de responder essa pergunta, só para entender melhor. Quando nos fala que Deus vai exterminar a morte e vai apagar as lágrimas... Não são as lágrimas dos enlutados. São as lágrimas dos coveiros, dos funcionários da Hebra Kadisha. A Hebra Kadisha vai
vai perder o sentido, não vai ter necessidade. O que vão fazer com o dinheiro da Hebra Kaddish? Então, na prática, uma vez que eles vão perder a Parnassá, eles vão chorar. Assim, a gente terá de apagar suas lágrimas, educando-os e ensinando-lhes que, como dá vida a todos, também lhe dará o sustento a eles. Ou seja, na prática, isso não é que um e outro, como consequência do primeiro, senão um e outro que não tem nada a ver com o primeiro. Quando a gente vai tirar, vai, como chama, eliminar a morte e vai apagar as lágrimas. Espera aí, as mortes vamos dizer, dos simples mortais. As lágrimas são daqueles que vão perder o emprego. Por exemplo, tem um médico que nós falamos, você vai lá para conferir que está tudo certo, certo? Mas tem um médico intensivista. Cirurgião também vai. Ou intensivista. O socorrista. Sim. Ok? Então, na prática, nunca devemos nos desesperar. Porque na prática, mesmo que seja que a situação está terrível, etc., nós sabemos primeiro que tudo vem dos céus. E não somente que tudo vem dos céus, sino que vai ser resolvido. Tem um famoso rabino que dizia, tem dois tipos de problema e por esses problemas não vale a pena esquentar a cabeça, se preocupar. Quais são os dois tipos de problemas? Os que têm solução e os que não têm solução. O problema que não tem solução, não adianta esquentar a cabeça, ele não tem solução. O que você vai resolver se preocupando? E o problema que ele tem solução, não se preocupa, vai lá resolver. É uma questão de tempo. Então, aquele que não tem solução, resolvido está. E aquele que tem solução, vai lá resolver. Acabou. Agora, ficar se lamentando, puxa, estou com um problema, não resolve. O que talvez você pode não ter, como se diz, o caminho de como resolver. Então, aí você vai e consulta. Por exemplo, no caso de um problema de saúde, você consulta com o médico, vai te dar o diagnóstico e o tratamento. Ou, entendeu? Ou qualquer outro problema. Vão te dar uma solução, você vai procurar alguém que tenha a solução, ou vai te mostrar o caminho à solução. Está claro? Então, desta maneira... Difícil também, né? Desculpa? E pode ser um caminho difícil também, né? Mesmo que você sabe a solução. E qual, não entendi. Então, mas qual é o problema da dificuldade? Você está falando... Calma, deixa eu entender. Você está dizendo que se tem um problema difícil, você tem dificuldade porque o problema é difícil de resolver. Tem solução, mas é difícil. E então, o que você inovou com isso? Não entendi. Talvez você não consiga chegar na solução. A pessoa vai ficar preocupada. É o que acabamos de falar. Então, você vai e procura alguém que te oriente, alguém que te ajude. Você tem um problema de uma dor de ouvido. É um problema que você não sabe como resolver. Você quer tirar a dor de ouvido. Qual é a solução mais simples? Procura medicina. Não, uma dor de dentes. Nada como uma dor de dente para tirar uma dor de ouvido. Mas você não resolveu. Mas você não resolveu. Deu para entender? Então você que vai fazer? Isso que estamos falando. Vai procurar o caminho. O problema é difícil. Qual é a dificuldade? Eu não sei como tratar, como lidar, como resolver. Então vou procurar o especialista. No caso da dor de ouvido, vai no otorrino. No caso de um problema de encanamento que estourou, porque falamos antes, estava nevando e estourou o encanamento, chamou o encanador. O que for, você tem que saber e procurar ajuda, ou ter humildade. Cara, eu não sei nem por onde começar. É simples. Que nem um rapaz vai casar e vai enfrentar uma vida de casado. Já é um problema difícil. Qual? Casar. Ainda enfrentar a vida de casado é mais difícil, porque requer coragem, etc. Primeiro que nada, o Talmud te traz uma solução. É irônico, mas
te diz, antes do tratado de casamento, tem o tratado de divórcio. Saiba, se você não dá certo, existe uma saída. Não desespere. O que eu quero te dizer com isso? Em todos os caminhos tem uma solução. Não desespera, procura a solução. A isso que eu quero chegar. Pode ser um problema difícil, mas encontra uma saída. E se não tem saída, como falamos, não tem solução, então resolvido está. Não sei se estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Eu entendo que você... Agora entendi o que você quer dizer quando fala que tem problema difícil. Mas o problema não é na magnitude da dificuldade. Não é questão. Se o problema é muito difícil ou pouco difícil, você tem um problema. É simplesmente encarar objetivamente. Tem solução ou não tem solução? Tem É solução. simples. Se não tem solução, Tá o que adianta? resolvido. O que adianta? Agora, tem solução? Acabou. Não vale a pena. É que nem uma criança, vou te dar um exemplo muito simples. Uma criança que quer sobremesa, uma determinada sobremesa. E sem perceber, o irmãozinho comeu a sobremesa dela. E aí ela começa, vai, mas sobremesa, sei lá o quê. Cara, não vale a pena. Amanhã eu te dou. Não consegue esperar. Ah, não, mas eu queria, estava com vontade. Então, a gente vai, compra uma. Vamos ao supermercado, compra mais um e acabou. Mas não é algo que vale. Se é tão. Entendeu? Às vezes vale a pena dar a aula de controle de ansiedade. Simplesmente. É bom dar uma aula de controle de ansiedade e acabou. Mas se não se controlou a ansiedade, não tem problema, calma. Às vezes a pessoa tem que começar a aprender a controlar um pouco. Mas se não sabe controlar e não consegue, procura a solução. Então vamos, compramos. Hoje em dia tem um sistema muito mais fácil. Se chama celular, com um aplicativo chamado Delivery. E você manda entregar, máximo em 15 a 20 minutos está na tua casa. Se você está disposto a pagar a taxa de urgência. Estou te falando algo que é um absurdo. Tem tudo. Solução? Tem. Ah, não tem. Não tem, não tem. Fazer o quê? Tá claro? Foi isso que você quis dizer, da dificuldade. Então, na prática, a gente também que isso faz parte do crescimento de uma pessoa. Enfrentar essas dores, enfrentar essas dificuldades. Faz parte da tua evolução. Um exemplo prático foi o que falamos da criança. A criança, acabou, comeu minha sobremesa. Então, tem um exemplo bobo, não? Mas é um exemplo real. Para a criança é o fim do mundo. Ela chora, porque ela estava esperando aquela sobremesa. Tá bom, na vida tem muita coisa, tem que saber esperar, tem que fazer. Mas ela é criança. Nós estudamos no Tânia esses dias. Que criança não tem idade. Não tem idade. E ela chora por coisas pequenas. Acho que foi antes de ontem. Do Piolito. O netinho do Sandro. Não, eu falei que não tem, acabou. Mas é verdade. Isso daqui faz parte do crescimento na vida, saber se, inclusive, se controlar e esperar. Às vezes a questão não é a dificuldade do problema, é o tempo. Entendeu? Os caras têm pressão para a coisa acontecer. Não aguentam. Isso é um problema sério. Vivemos hoje em dia uma doença, ou pelo menos um sintoma, não sei se é doença, talvez o Arthur pode dissertar melhor ao respeito, mas um sintoma que é a ansiedade. Hoje em dia, o mundo está tão rápido, tão veloz, tudo, que o farol ainda não virou, no farol, o semáforo não virou verde ainda, que eu já estou buzinando o cara de trás. Porque ele viu que do outro lado já virou amarelo. Então ele já está buzinando. Eu pensava que era só em Israel, eu já percebi que aqui também é assim. Não, mas em geral, o cara tem o celular
E hoje em dia ele dá um comando num aplicativo e fica aí pensando um pouquinho, dá o circulinho aí pensando. Não! Ele já joga fora o celular fora. Tá É. muito lento. Mas é verdade. E tudo isso para quê? Para depois poder ficar no joguinho. Perder tempo lá. À toa. É muito pouco. Ou, É muito difícil controlar. essa semana eu vi um shiur, um rabino falando sobre a ansiedade, o controle da ansiedade, e uma das questões que dá mais problemas, não sei se você vai concordar, tu como psicólogo, mas falar o que mais gera ansiedade são as nossas atitudes. A gente provoca ansiedade. O cara fica vidrado nas notícias, o que aconteceu, Israel, Irã, Irã, Israel, o que aconteceu eventualmente com os Hatufim, o que acontece com isso, ou ele simplesmente tem tempo livre, o que ele faz? O que ele faz no tempo livre? Assiste Vai ver as notícias. Gera ansiedade. Já não sei. Eu te falo, eu vejo aqui na sinagoga, como ele gera ansiedade, pega o celular e começa passa Instagram, não sei o que, essas coisas. Ele vai, ele vê o que está acontecendo, o que está acontecendo. Ele vai, o que ele está fazendo? Gerando ansiedade. Gerando ansiedade. Pode passar o link do Chico. Hã? O link do Chico. Eu posso, está em inglês. Não faz mal. Eu entendo francês. Ah, não. Aí, mas fora de brincadeira, mas a gente gera ansiedade. O ser humano tem ansiedade natural e ele, hoje em dia, a sociedade, de alguma maneira, vai te criando, te gerando mais ansiedade. O que você resolve o dia inteiro? Eu vejo as pessoas, o cara entra aqui na sinagoga, que teoricamente ele veio para rezar, talvez ele veio para não ter que ir para casa, uma desculpa legal, sei lá o quê. Você vê, o pessoal chega mais cedo de tarde, antes de minchá, e está lá, e no meio da tefilá, você ouve que justo caiu em algum lugar que tem música, tem som. Acontece. Mas o cara está fazendo o quê? Está o tempo inteiro assim. Não, ou não diz. Aí depois o cara, não, e o cara depois, estou ansioso. Não sei por quê. Ele não precisa nem chegar nisso. Só o fato de não desligar o som, Telefone, é. não desligar, deixar o telefone mudo, já é um. Hilário, você tem que entender, tem gente pobre que o celular deles não tem essa função de colocar vibracolo. Não existe isso hoje. Tem. Eu tenho um cara aqui na sinagoga que vem no shiur de domingo, assim, É? e o celular dele começa a tocar, ele não tem, coitado. O celular dele não tem esse recurso. Toca sempre. Então desliga. Ele não pode, tem que estar conectado. Isso faz parte da ansiedade. Exatamente. Então, Essa época da o cara é desesperado. Imagina, vai me ligar e não vou atender, não vai tocar, não vou ouvir. Essa época da guerra, meu sogro acabava o noticiário da Globo, ia da Bandeirantes, depois ia para não sei o quê. Eu não estava mais aguentando, tinha que descer, fazer alguma coisa, sair. Eu não estava mais aguentando. E resolve o quê? Nada. Ainda falei para a Raia, que adianta a Globo passar o dia inteiro comentando a guerra do Irã? É tão irrelevante que eles pensam que deixam de pensar. Sabe? Não é verdade. Por quê? Porque eles fazem opinião pública. Não somente isso. Simplesmente, eu te falando da guerra de lá, te falando da final da Copa de Futebol, ninguém presta atenção que no Brasil aumentaram os impostos, que no Brasil a situação está indo para o beleléu. Ontem um cara me mandou uma sequência de, como chama, de tipo, não sei como chama, flyers, vai, sobre como o Menem está resolvendo a Argentina, aumentou o PIB, baixou a inflação, que a Argentina está decolando e uma foto depois do Lula no final, descendo de paraquedas para o Brasil. Não, Milei. Não, Milei e Lula, perdão. Milei e Lula. Como o Milei está decolando e Lula está em queda livre já, mas com paraquedas. Ou seja, a Argentina está decolando, enquanto isso o Brasil... Mas ninguém percebe, ninguém repara. A Globo está comprada pelo governo para isso. Então tem que falar do quê? Da guerra do Irã.
Não, entendeu? Eu Porque aí, entendi. Porque aí não fala daqui. porque não, quando eu falava da guerra de Irã, falava de Gaza. E quando antes de acontecer Gaza, falava da guerra da Ucrânia. Qualquer coisa, mas não tem que contar os problemas que tem no Brasil. Deixa, distrai o público. Já falava isso na Roma Antiga. É. Na Roma Antiga já se falava Pão e isso. circo. Pão e circo. Dá para o povo pão e circo, eles não percebem. Como é que é? Pão e circo. Não, mas fala isso na antiga, eu esqueci. Olha, mas esse tipo de situação se encaixa no Embomai, lá, com aquela explicação que tem na Masech Shabbat, do Verraboré, Embomai, que os sábios falam que quando não tem, o que fala, né, que não tem água? Porque se você não tiver conteúdo, vai ter cobras e escorpiões. Só Não, mas esse ato, isso é óbvio que sim, óbvio que sim. essa vazia, né? Não necessariamente ele está enchendo com cobras e escorpiões, ao contrário. Por isso que digo, é um gerador de ansiedade. É o que você pegou a ansiedade. É o que você está aqui gerando a tua ansiedade. E hoje em dia a sociedade é isso. Antigamente, temos basicamente o que chama a indústria do entretenimento, uma das indústrias mais poderosas do mundo, para fazer a pessoa que perder o tempo. Literalmente. Então, te fazem joguinhos que te viciam, te fazem... Tem caras aí que se acham inteligentes, ou que têm inteligência e utilizam para quê? Para criar algoritmo para te prender. Então, ele já vai detectando qual de todas as, como chama, reels, publicações do Instagram, você parou, então ele já detecta e começa a te jogar daquilo. Para quê? Para prender mais. Então, quando você começa, você está gerando essa ansiedade. E chega uma hora que você não consegue largar o celular, você não consegue parar. Mas quem provocou isso? Você mesmo. Sem perceber. Você que vai se viciando. Você que não tem o autocontrole para parar com isso. Ok? Mas outro dia nós falamos muito da ansiedade, no outro estudo, e na prática, quando depois eu vi esse senhor essa semana, justamente, realmente, somos nós hoje em dia, e nós geramos, por isso que tem muita mais problemas de ansiedade hoje em dia do que tinha 20, 30 anos atrás. Não é que a psicologia evoluiu, o ser humano que regrediu. E nós geramos ansiedade. Antigamente você tinha notícia, tinha o jornal, todo ser humano era normal. Tinha o jornal da manhã e o jornal da tarde. O jornal da manhã te falava o que aconteceu no dia anterior e o jornal de final do dia te trazia novidade do que aconteceu de manhã. E mal, quando a pessoa tinha tempo, no rádio, no carro, via rádio com algumas notícias. Hoje em dia, desculpa, o dia está tão próximo, tão perto, que virou um problema sério. Mas quem virou isso? Nós mesmos. E, Rabino, mais uma questão que o senhor falou exatamente, né? O Brasil tem essa questão de desviar a atenção, né? Ou em problemas de outros países. Mas todos né? os Porque não lugares importa tem, para a não é maioria dos só no brasileiros. Para Brasil. nós importa, mas para a maioria dos brasileiros não importa. Mas não é só no Brasil. Eles fazem que tem. isso porque, para desviar a atenção, também existe uma questão, essa guerra, tragédia, isso, infelizmente, de grande parte das pessoas, atrai a atenção das pessoas. Eu vou te dizer uma Então, coisa. empresas precisam vender... Notícia ruim vende, notícia boa não vende. Exato. Que descobriram uma vacina, que descobriram alguma coisa, prêmio Nobel, isso daqui você vê no jornal, é uma matéria pequena. Traz uma matéria pequena, mas a guerra é manchete. Sim. Entendeu? Humano, agora, o da problema do INSS, o dinheiro das betes e tudo mais, que o Bolsa Família, mais de 30% do Bolsa Família, mais ou menos pelo que eu vi, não interessa qual a porcentagem, mas grande parte do dinheiro da Bolsa Família foi para as betes. de aposta. Entendeu? Na verdade, eu acho que é até pior, no Tigrinho, né? Não é nem uma aposta, né? Você contra o algoritmo de computador. Acho que não é nem bet, é para Tigrinho. Não, tem todo tipo, tem todo tipo. Eles, o que eu vi, entra tudo dentro da mesma categoria. O Marcos, inclusive, estava falando ontem que a diferença é que antigamente a pessoa ia no cassino. Hoje em dia te colocaram no cassino na palma de mão. Então, que jogo você quer?
No cassino também tinha o caça-níqueis. Sim. É a mesma coisa. É que a bet é aposta esportiva, né? É diferente. Não, bet é aposta. Em inglês, bet é apostar. To beat é apostar. Certo? Não interessa se é esporte ou não é esporte. Geralmente bet é associado a aposta. Não. Mas Começou com isso. Começou com isso e transformou-se numa brecha do cassino, que o Brasil, o cassino é proibido. Entendeu? E virou, acabou. Legalizaram o cassino na palma da mão. É que é pior ainda, porque tem meio... Desculpa, no cassino você tem todo tipo de apostas. No cassino tem blackjack, tem poker, tem roleta, tem... Também é uma aposta. são todas apostas. E tem as máquinas eletrônicas, que hoje em dia tem no aplicativo, com talvez o mesmo algoritmo. E você controla o algoritmo de quanto é o índice de retorno que você dá. E no cassino não tem isso? Por lei. O cassino tem a obrigação de programar os caça-níqueis, porque caça-níqueis que são? Também não é mecânico, é eletrônico. Também está programado que tem que dar um X retorno. Por isso, eu estava uma vez num cassino, fomos buscar um Sefer Torah, e estava a gente ia acompanhar a pessoa. Uma pessoa, tinha justo uma pessoa, fui ver. Acho que a primeira vez que entrava num cassino assim, sofisticado, a gente comprou, fui buscar um Sefer Torah e não ficamos mais um dia, porque a pessoa decidiu comprar uma coroa para o Sefer Torah. Então ia demorar, que mandou gravar. Então fui acompanhar para conhecer. Aí, para mim era um passeio, algo diferente. E de repente, justo tinha uma mulher religiosa que ela ganhou no caça-níqueis o pote. Como chama? Ela ganhou não sei quanto, que tinha lá na banca. No caça-níqueis. E aí a mulher ainda convidou, viu a gente aí. Ah, que vi, meu quarto tinha tudo kasher, pode vir, vamos cuidar. Mas o que me chamou a atenção, peraí, o que me chamou a atenção, começou a tocar um alarme, sirene, todo mundo ouviu, veio como se fosse uma banda para tocar e parabenizar a mulher, uma festa. Eu perguntei, pero o casino acabou de perder não sei quanto dinheiro que a mulher ganhou. Falou, não é, a festa qual é? Festa, essa mulher, a garota propaganda, para todo o resto do mundo pensar e ver que dá para ganhar. E aí insiste, continua jogando, que talvez você também ganhe. Ao contrário, o cassino precisa mostrar que ganha. Nos Estados Unidos, Rabino? Nos Estados Unidos. Eu uma vez fui, assim, numa dessas viagens da companhia, levaram a gente para porque nos Estados Unidos também tem lugares que é proibido o cassino. Aí depois do estado. Isso era New Jersey. Num barco. A gente estava em Nova York, navio, New Jersey são aí o navio, 3 horas de carro, sei lá, uma coisa assim. aí o navio sai da área territorial dos Estados Unidos, aí pode jogar lá. Isso na Flórida. Na Flórida. Na Flórida. Eu levei $20 comigo. Eu joguei $20, acabou os $20. Eu só levei isso em dinheiro, não tinha mais, não tinha cartão de crédito, nada disso. Tá bom. Gastei os $20, perdi os $20, perdi, me diverti. Bom, se Deus quiser que a gente possa aprender a controlar a ansiedade e não somente controlar a ansiedade, evitar a ansiedade. Eu te digo sinceramente, estou para ver uma pessoa ansiosa por estudar mais uma folha de Guimarães. É mais fácil ver uma pessoa ansiosa, puxa, não acaba nunca.